seja muito bem-vindo à disciplina de empreendedorismo. Eu sou o professor Alan Rangel e esta é a Faculdade FECAF Ensino à Distância. Empreendedorismo é algo apaixonante e eu quero fazer com que você também se apaixone por esse tema. Se você pensa em empreender, você está no lugar certo na hora certa. Se você não pensa em empreender, você vai entender de que o empreendedorismo ele também pode estar presente na sua função, no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O ato de empreender não é apenas o ato de abrir um negócio. O ato de empreender é ter visão, é ter uma mente inovadora, é criar planejamento, é gerar oportunidades para os que estão à sua volta. Então vem comigo, vem empreender e eu tenho certeza de que você vai se apaixonar. Mas dentro da nossa ementa, nós vamos trabalhar com 3 pilares. O empreendedor, como pessoa, como indivíduo. O empreender, que é o ato. E a empresa empreendedora. O ato de empreender, como o empreendedor, é uma pessoa dotada de características, de adjetivos, de qualidades, enfim, que podem, através da sua visão, incentivar outras pessoas e, através do seu negócio, gerar oportunidades para si e para o ambiente em que ele vive. Em outras palavras, o ato de empreender pode trazer oportunidades para a economia de uma cidade inteira, de um bairro inteiro, de um país inteiro, ou para a economia mundial. Apenas partindo da ideia de uma única pessoa. Essa pessoa, como empreendedor, ela pode convencer outros. Por quê? Graças à sua capacidade, ela acaba gerando nos outros a vontade. E essa vontade é o que vai gerir negócios, é o que vai gerar empregos, é o que muitas vezes vai mudar uma economia inteira, falando de uma visão macro. Agora, o empreendedor por si só, ele não vai a lugar algum se ele não entender todos os processos, que nós temos até uma outra disciplina, processo, estratégia de criação de empresas, que fala muito bem disso. Empreendedorismo a gente estuda os elementos em si. Mas dentro desses processos, nós temos que avaliar o mercado lá fora, nós temos que avaliar a situação econômica, mas entender que acima de tudo, o que pode levantar qualquer negócio, pode erguer qualquer pessoa, pode mudar o estilo de vida, o padrão de vida de qualquer um, pode mudar a vida financeira de uma pessoa, a vida profissional, a vida pessoal. E essa pessoa focada, essa pessoa que tem foco, essa pessoa que sabe o que quer, ela não permite que a comunicação do ambiente diga a ela o que ela deve ou não fazer. Muitas pessoas acabam desistindo muito antes de começar, porque elas acabam ouvindo outras pessoas, elas acabam se preocupando mais com a mídia, mais com as falsas ou verdadeiras notícias, mas que criam medo. E o medo é o maior inimigo desse empreendedor, é o que vai fazer com que ele deixe de ser empreendedor, aliás. Ele vai perder o foco. Ele perdendo o foco, ele perde a capacidade de empreender. O segundo ponto importante, além do foco, é a imersão. Ou seja, o empreendedor ele deve estar imerso no processo. Ele deve estar mergulhado. Estar imerso é estar mergulhado. Estar imerso é acreditar naquilo que muitas vezes ninguém acredita. Porque o empreendedor é dotado da visão. E se ele tem visão, e se ele sabe aquilo que ele quer, nada no ambiente vai fazer com que ele desista do seu sonho. E o terceiro ponto, não menos importante, a agenda programada.
Então, todo empreendedor, ele deve levar em consideração a sua agenda. Ou seja, ele lista as coisas que ele quer fazer, ele planeja, ele tem data, ele tem hora, ele honra as suas reuniões, os seus compromissos, ele ouve os seus clientes, ele cria diferenciais competitivos. E por que ele cria diferencial competitivo? Porque ele tem uma agenda. Mas como assim? Porque ele sabe que naquele dia, naquela hora, ele ouviu tal pessoa, ele ouviu tal coisa e ele exerceu aquilo, ele foi a fundo naquilo e ele entendeu o porquê que aquele cliente ou, enfim, aquele fornecedor reclamou do produto, da entrega do serviço dele. E esse empreendedor, ele quer ser o melhor, ele não quer ser mais um. Que é aquilo que eu costumo dizer, existe um empreendedor voltado para criar novas ideias e existe um empreendedor voltado para simplesmente copiar o que os outros já fazem. Esse é aquele que investe em algum negócio que já está dando certo, então ele tem mais a característica de investidor do que de empreendedor. Não dá para dizer que ele é um empreendedor, embora muitos chamem de, mas não é. Então eu chego num local que eu já vejo que tem 6 negócios iguais àqueles, tá dando lucro, então eu vou investir. Mas não, não é o sonhador, não é o empreendedor sonhador. Falando ainda do empreendedor, o empreendedor, ele tem a capacidade de se remodelar a todo e qualquer momento, circunstância econômica, porque ele sabe que diante das ameaças, ele pode ter grandes oportunidades. Porque ele não olha para a crise, ele olha para as oportunidades. A crise para ele pode ser um momento, mas que ali ele pode tirar novas oportunidades de negócio. É fato que alguns vão precisar ser melhores, vão precisar trabalhar mais, mas isso já é o dia a dia do empreendedor. A empresa empreendedora é aquela empresa que tem a característica de crescer continuamente, é aquela empresa que se reavalia, é aquela empresa que vive estudando o seu modelo de negócio para ser melhor a cada dia. Essa é a empresa empreendedora. É a empresa que muitas vezes, média ou grande, mas cresceu com a ideia de um único indivíduo, do empreendedor, mas continua com a sua característica, continua com a sua capacidade. Por que tem algumas grandes empresas, como eu ouvi falar outro dia de um caso, você deve conhecer a Mary Kay, e como que essa empresa foi aberta para capital, para ações, abriram na bolsa e logo a proprietária, a fundadora, teve a opção de recompra. Ela pegou de volta, ela comprou de volta a empresa, muitas ações, e se tornou dona de novo. Por que isso? Porque ela percebeu que a característica era única e exclusiva dela, do estilo dela, e que a Mary Kay tinha crescido graças a essa visão dela, que quando se tornou no mercado de ações mais um negócio, não tinha a mesma característica de quando ela empreendeu. Por isso ela voltou a empreender. Assim como o caso de tantas outras, a Apple, por exemplo, que não é uma empresa que simplesmente criou uma oportunidade ou um produto. Não, é uma empresa que, graças a um homem de visão, Steve Jobs, criou produtos que mudou o comportamento do ser humano, que deixou de ler livro e passou a usar o iPad, deixou de ouvir o radinho de pilha para utilizar o iPod. Criar um estilo, não é simplesmente a palha de aço, é o Bombril. Percebe como faz diferença? Muitas pessoas chamam de Bombril e é a palha de aço. Mas por que isso? Porque a referência àquele produto, a qualidade, o diferencial dele, faz com que você lembre daquele nome. Outros, como o Cirque du Soleil, que eu já citei em outra disciplina, Cirque du Soleil não é simplesmente o ato de fazer circo. Eles conseguiram alavancar milhões de dólares num curto espaço de tempo, graças à sua nova forma de fazer circo, à sua nova forma de entregar. Ontem, em uma outra disciplina,
no curso presencial aqui na FECAF, eu estava conversando com um aluno meu, vou até pedir licença para ele falar o nome dele aqui. Estava falando com o Peter e justamente ele estava dando exemplo do negócio do pai dele. O pai do Peter tem uma empresa, não vou fazer propaganda para ele aqui, mas vou dizer que é uma empresa na freguesia do Oca, em São Paulo, que monta móveis planejados. E desde 1960 eu fiquei espantado. Por quê? Porque é um setor que tem muitas reclamações. E eu falei, mas o que leva o seu pai, como o seu pai consegue, desde 1960, estar com essa empresa? Ele falou, professor, o meu pai, ele só cobra da pessoa depois que ele entrega. Eu falei, puxa, eu nunca vi isso. Diferencial competitivo, inovador. Mesmo fazendo isso desde 1960, não tirou a característica dele ser o único e um dos poucos que entrega e depois recebe. E ele também tem uma baixa inadimplência com essa característica dele, porque ele também sabe escolher os seus clientes e trabalha com móveis de qualidade. Diferencial competitivo e inovador não é ser mais um, mas é ser o empreendedor, é ser o produto, é ser o futurista, o visionário. Pense bem, pois com essas características, com essas qualidades, nós vamos fazer grandes empreendedores no nosso curso. Um beijo, um abraço para você e até a próxima aula.